Olá, seja bem-vindo ao Maya Insiders. Eu sou Rafael Braga, eu trabalho com Maya já há mais de 9 anos e nos próximos minutos você vai aprender 5 truques de Maya muito legais, tá bom? E legal que esses truques poucas pessoas conhecem sobre eles, tá? Até mesmo quem já é um Maya expert, uma pessoa que já tem muita experiência com Maya, desconhece esses truques, tá bom? E assiste esse vídeo até o final, porque no final desse vídeo eu tenho uma ótima notícia para dar para você, tá bom? Então a gente se vê. Até lá então. Bom, sabe quando você precisa desfazer um movimento que você fez na câmera, às vezes sem querer ou se você não gostou do movimento, e você sem querer aperta o Ctrl Z, né? Então, por exemplo, eu estou com a minha câmera setada aqui, aí eu sem querer movi ela, né, e eu dou Ctrl Z. O Ctrl Z não vai funcionar para a câmera, né? Ele vai funcionar só para os últimos movimentos que você fez em relação aos objetos na cena. Então, para desfazer um movimento na câmera, você pode apertar o Alt Z. Ó. O Alt Z vai ser como um undo, só que um undo específico para a câmera, tá? Esse comando ele fica aqui no View da câmera, e aí você tem aqui o Undo View Change e o Redo View Change, né? Um outro atalho também que você pode usar é a tecla de colchete, abre e fecha colchete no teclado. Então você pode apertar o abre colchete, né, ou o fecha colchete. E se você quiser também habilitar o Ctrl Z para sua câmera, existe uma opção para isso. Você pode vir aqui em View, né, no Camera Attribute Editor, ou seja, os atributos da câmera. E aí aqui embaixo, ó, se você descer nos atributos, você tem uma abinha chamada Movement Options. Se você ligar esse parâmetro aqui, Undoable Movements, o que vai acontecer? Quando você movimentar sua câmera e você quiser que ela funcione no Ctrl Z, quer dizer, quando você movimentar sua câmera e quiser desfazer o movimento, apenas dê o Ctrl Z. Então vai funcionar assim como todos os objetos na sua cena, né? Quando a sua cena tem muitos objetos, o seu outline provavelmente vai ficar com uma lista enorme, né? Vai ficar com uma lista grande. Né? E aí quando, por exemplo, você precisa agrupar um objeto com algum outro objeto que está no final da lista, qual que é o processo normalmente, né? Por exemplo, aqui eu vou pegar esse grupo inicial aqui, o objeto está dentro desse grupo inicial, e vou arrastar até lá embaixo, clicando com o botão do meio, segurando, e vou levar ele até lá embaixo para agrupar com o meu grupo final. Clique e solta. Ok. Tá? Mas você não precisa fazer isso, tá? Você pode, aqui no Outliner, ele tem uma opção para dividir o Outliner no meio. Né? Essa opção ela fica escondida aqui embaixo no Outliner, onde tem uma barrinha. É só você clicar e segurar nela e arrastar para cima. Olha lá que legal. Agora você pode dividir ela em dois. Então, como que eu vou fazer agora? Eu vou lá em cima onde eu quero meu objeto, identifiquei ele aqui. E aqui no Outline de baixo eu procuro qual que é o objeto que eu quero agrupar, né? O objeto no grupo que eu quero adicionar meu objeto. Que no caso vai ser meu grupo final. Então eu venho aqui em cima, clico com o botão no meio no objeto que eu quero e arrasto para o meu grupo final. Pronto. O mesmo processo de um jeito mais simples. Para copiar um atributo de um objeto para outro objeto, existe uma maneira rápida de fazer isso no Maya, tá? Então, por exemplo, eu quero que esse objeto aqui, esse cubo, ele tenha a mesma escala em Y que esse cubo aqui. Então, como é que eu posso fazer? Eu seleciono primeiro o objeto de origem, nesse caso esse cubo aqui, e depois o meu objeto de destino, esse cubo aqui. Aí aqui no meu Channel Box, eu escolho a opção que eu quero copiar. No caso, vai ser a minha escala em Y. Então, eu clico na minha escala em Y, dentro do atributo, e aperto o Tab. Pronto.
meu objeto passa a copiar meu objeto de origem, tem o mesmo valor de y do meu objeto de destino. E o interessante é que você pode fazer isso para múltiplos objetos. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu quero que esses dois cubos aqui tenham o mesmo valor de escala y que esse cubo aqui. Então eu seleciono os objetos de origem, que no caso são esses dois cubos, e agora meu objeto de destino, que é esse cubo aqui, e faço a mesma coisa. Eu venho até que é a minha escala em y, clico aqui dentro e aperto o Tab. E aí você pode aplicar essa técnica em qualquer atributo. Então, por exemplo, neste caso aqui, eu quero copiar a posição em Z desse meu cubo aqui para esses três cubos aqui. Então, eu faço o mesmo processo. Seleciono os objetos de origem, o meu objeto de destino e clico no atributo que eu quero, nesse caso aqui eu tenho limite de Z, e aperto o Tab. Como eu disse antes, você pode aplicar isso para qualquer tipo de atributo. Então, neste caso aqui, eu tenho esses 5 cubos aqui, que cada um deles tem um bevel aplicado, um polibevel aplicado. E para cada um deles tem um valor de bevel diferente. No caso aqui é o fraction, né? Esse cara tem 0,8, esse cara aqui tem 0,17, esse cara aqui 0,39, e esses dois também têm valores diferentes. Então, no caso, eu posso copiar o bevel de um desses 5 elementos. No caso aqui eu vou querer que esses 4 cubos aqui tenham o mesmo valor de bevel desse cubo aqui. Então eu seleciono, no caso, esses cubos aqui, que são meus objetos de origem, clico no meu cubo, que é o objeto de destino, e vai aparecer meu polybevel aqui. Eu indo até o meu fraction, eu faço o mesmo processo que eu fiz nos outros objetos anteriormente. Eu clico no fraction, dentro aqui do fraction, e aperto o Tab. Pronto. Agora todos os meus objetos vão ter o mesmo valor de polybevel do fraction, no mesmo valor que o objeto que eu queria. Todos vão ter 0,8. Uma forma de você ter um pouco mais de precisão no Maya é você aumentando ou diminuindo o seu gizmo. Tá? No meu caso aqui, eu quero rotacionar esse cilindro aqui, com o meu gizmo no tamanho dele padrão, né, do jeito que está. Se eu rotacionar ele, o que acontece? Ó? O meu snap ele vai dando um snap, né, no grid. Então ele não deixa ter uma precisão, não tem um meio termo, por exemplo, entre essa posição, sei lá, essa posição e essa posição. Só que se eu aumentar o gizmo, apertando a tecla mais do teclado, ou diminuir o gizmo apertando a tecla menos do teclado, eu vou ter mais ou menos precisão. Então no meu caso aqui, como eu quero ter mais precisão, eu aumento o meu gizmo, né, apertando a tecla mais. Sei lá, nesse caso aqui acho que o tamanho está bom. E aí na hora de rotacionar, olha como vai ser bem mais suave a minha rotação. Né? E se eu quiser ser mais preciso ainda, eu aumento mais. Então olha lá, ó, eu vou trazendo ele aqui bem devagarzinho, aí eu consigo alinhar ele com o meu outro cilindro aqui sem muitos problemas. Você pode fazer isso com o gizmo de translação também. Então nesse caso aqui, eu quero subir bem, só um pouquinho. Às vezes eu tenho duas malhas entrando encavalando uma na outra. Se meu gizmo estiver pequeno, por exemplo, sei lá, um padrão, e a malha estiver encavalando aqui, às vezes eu posso subir sem querer muito. Né? Sem querer sobe muito aqui, fica um buraco, às vezes acaba causando sombra, perde o contato. Então com um gizmo maior, eu consigo ter muito mais precisão, né? Por exemplo, bom, aqui para mim está um pouquinho fora, tal, eu vou descendo até onde achar que está bom. Nesse caso aqui, um pouquinho mais. Pronto, para mim está bom assim. E para escala a mesma coisa, se precisar da escala, você pode aumentar ou diminuir o seu gizmo, conforme que você precisar. Uma outra forma de precisão, mas esse aqui eu acredito que só funcione para translação, é você segurando a tecla Alt do teclado
e apertando as setas para cima e para baixo. Então você consegue, às vezes você precisa meio que ir na mão mesmo, no teclado, movendo o seu objeto, sei lá, para cima, para baixo, para esquerda, para direita. E aí às vezes é uma forma rápida de você posicionar os seus objetos onde você quer, né? Bom, pessoal, o Maya ele permite você fazer operações diretamente no Channel Box, tá? Então, por exemplo, se eu tenho 5 unidades aqui no meu em X e eu quiser andar mais 15 unidades, por algum motivo eu sei que eu preciso andar mais 10 unidades, eu não preciso fazer conta e depois trazer o valor para cá, tá? Eu posso usar os operadores. Então, como que funciona? No caso de adição, eu uso o operador mais igual ao valor que eu quero adicionar. Então, no caso, são 10 unidades. Vou passar a ter 15. Se eu quiser remover, eu uso o operador menos. Menos igual a 5. Se eu quiser multiplicar, vezes igual a 2. Então, ele vai multiplicar o meu valor. Multiplicou o meu valor por 2. Né? Ele tinha 10, passou a ter 20. Se eu quiser dividir, eu coloco a divisão igual a 2. Então, 20 dividido por 2 vai dar 10. E você pode usar em qualquer atributo, tá? No caso aqui, por exemplo, eu tenho a minha rotação em 44 e, eu quero reduzir minha inclinação, sei lá, em 15 graus. Eu venho aqui, coloco menos igual a 15. Pronto. O mais já faz a conta para mim automaticamente e já adiciona no meu Channel Box o valor, né? Então você quer ver que interessante? Eu tenho o meu cubo aqui e vamos supor que ele tem um valor, sei lá, X aqui de escala. E eu quero aumentar esse cubo em mais, sei lá, 35%. Então eu posso vir aqui meus valores de escala, né? No caso ele aceita múltiplos, você seleciona vários atributos ao mesmo tempo. E aí, no caso, como eu quero adicionar 35%, vai ser a mesma operação que eu fiz anteriormente, né? Mais igual. Agora eu coloco o valor da porcentagem, que seria 35%. Pronto. Ele somou o meu valor atual, que estava, com os 35% a mais que eu quero, né? Se eu quiser reduzir ou multiplicar, dividir, funciona da mesma forma. Então, lá, nesse caso aqui, menos igual a, sei lá, eu quero menos 5%. 5%, ele vai reduzir em 5%. E aí, legal os truques, né? E se você gostou desse vídeo, a minha ótima notícia para te dar é que o segundo vídeo com 5 truques de Maya, ele já está pronto, tá bom? E para você acessar agora mesmo esse vídeo, é só você colocar o seu e-mail aqui embaixo desse vídeo, aqui no blog. Vai ter um formuláriozinho só para você colocar o seu e-mail, tá bom? Então você coloca o seu e-mail e você vai receber uma senha. Essa senha vai ser a senha para você acessar esse segundo vídeo e todo o conteúdo premium que tiver no blog, tá bom? O que é esse conteúdo premium? No blog vai ter muito conteúdo, tá? Só que algum conteúdo, algum post, algum artigo que eu colocar ou alguma dica vai ter somente para as pessoas que tiverem se inscrito na lista do My Insiders, tá bom? Mas fica tranquilo que essa lista você não vai pagar, é de graça. Basta apenas colocar o seu e-mail, né, aqui no formulário abaixo, ou em algum lugar aqui no blog também vai ter alguns campos para você colocar o seu e-mail, tá bom? Então, espero que você tenha gostado e vou te mandar muito conteúdo legal de Maya, como esse vídeo que você viu agora, tá bom? Então a gente se vê aqui no segundo vídeo e um abraço, até mais!